Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos à live de hoje. Vou convidar a minha amiga Janice do Carmo para a gente falar um pouquinho sobre o Viver Psi. Vou só aguardar ela conectar e assim que ela conectar, a gente já começa o nosso bate-papo de hoje, ok? Então, estamos aguardando ela conectar lá no Instagram, entrar na nossa live para que a gente consiga bater esse papo bem legal. Vamos ver se eu consigo achar ela por aqui. Janice, como é que tá aí? Estou entrando. Vamos ver se eu consigo. Janice, conecta aí. Esperando ela conectar, galera. Olá! Oi. Que bom estarmos juntas aqui no Dia do Psicólogo, da psicóloga. Muito bom mesmo. Gente, para quem não tiver tendo dificuldade, de repente, no Instagram, nós estamos ao vivo também no Zoom. Se você não recebeu, quiser receber, né, o link, o Felipe vai postar aí para a gente nos comentários, ok? Então, amiga, vamos começar esse trem, né? Vamos começar a bater esse papo aqui. A gente recebeu milhares de perguntas, queria agradecer a todo mundo que enviou essas perguntas para a gente. A gente, inclusive, teve que separar aí em algumas etapas, né? Porque teve muita coisa, deu pano para manga essa live, hein? Então, quando a gente pensou esse projeto, exatamente observando como as pessoas às vezes mistificam ou não conhecem muito de como a gente maneja a psicologia. A gente às vezes é muito cobrado de ter uma postura porque somos psicólogas. Então, a ideia desse projeto Reviva-se é demonstrar e vivenciar os nossos afetos, não só o meu e o da Pamela, mas como de todo mundo que está participando com a gente, de todo mundo que às vezes quer expressar algum sentimento, alguma situação que está, né, passando, e que com essa pandemia ficou muito mais forte, né? Então, assim, a ideia do Reviva-se é a gente, através de alguns temas, a gente trazer essa dimensão humana que nos constitui a todos. Sim, com certeza, né? Acho que também, né, pensar, porque muitas vezes, né, a gente, nesse momento aí que a gente vivenciou tão difícil, né, a gente tem que pensar também a gente como ser humano mesmo, né, como que as nossas práticas modificam aí o dia a dia do ser humano e a nossa também, né, a nossa vivência, nosso ser e estar nesse mundo aí, né, então, acho que todas essas reflexões que a gente fez nesse momento são muito, muito interessantes, né? E aí a gente quis dividir com vocês isso por tudo que a gente passou, tudo que a gente pensou, tudo que a gente está vivendo, né? E trazer isso nesse olhar, né? Em que a psicologia, de alguma forma, nos traz, né? E essa sensibilidade mais aguçada, porque acho que a psicologia ela nos ensina que precisamos encontrar o mundo do outro, mas a gente não pode esquecer do nosso próprio mundo. E essa pandemia mexeu com todo mundo. Então, assim, espero que as questões que nos afetam, elas também sejam potencializadoras de transformação. E aí, aproveitando que hoje é o dia do psicólogo, Pamela, uma pergunta que me chegou assim em vários comentários é o que é a psicologia? E é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus alunos. Quando eu dou aula, a primeira coisa que eu pergunto, então, o que é a psicologia para você? E aí, Pamela, repita essa pergunta. O que é a psicologia para nós, psicólogas? Nós nos formamos juntas, nós fizemos os 5 anos de graduação como uma dupla, e aí a gente incluía no nosso grupinho a Mariana, a Lohane e a Sara, mas eu e a Pamela sempre muito coladas, não é à toa que a gente comenta esse projeto do Revivas. E aí, Pamela, o que é a psicologia para você? Nossa, que pergunta difícil, né? Assim, é tanta coisa, né? Porque a gente passa a não ser mais só um estudo, né? E uma profissão, né?
passa a ser muito mais do que isso, passa a ser uma vivência mesmo, né, na nossa vida. Então, é uma pergunta que daria, né, a gente poderia ficar aqui, com certeza, 1 hora conversando sobre ele, né? Mas a gente sabe que, né, psicologia é uma ciência, que estuda, então, né, a cognição e os comportamentos, mas vai muito além disso. Eu acho que o resumo mesmo é isso, vai muito além disso. A gente não está, né, quando a gente traz isso como profissão, a gente analisa não só, né, a cognição e o pensamento e os comportamentos dos seres humanos, né? A gente vai para muito mais do que isso, das experiências, das vivências, né? Como que isso afeta o outro e nos afeta, né? Então, na verdade, a psicologia é quase uma constituição diária, assim, do que ela é para, né, dentro da nossa vivência mesmo, né? E para você, Janice, o que você diria que é psicologia? Vamos lá, que você é muito melhor filosófica do que eu. Você falou de comportamento, de cognição. Eu, por exemplo, estudo atividade de trabalho, os processos institucionais. Então, quando a gente vai conhecendo a psicologia, boa noite, Eduardo, Natália, todo mundo que está aí. Muito bom ter vocês conosco. Mas à medida que a gente vai estudando a psicologia, a gente vê que tem uma gama muito grande de coisas que atravessam o nosso trabalho e que a gente pode fazer. Então, eu costumo dizer que a psicologia, ela pode ser empregada, né, se a gente pode usar esse termo, em todo lugar que tem seres humanos. E aí, para minha surpresa na polícia, eu descobri que tem a psicologia canina também. Uau! Então, você vê que tem uma aplicação muito maior, onde tem esse ser vivo que pode entender e demonstrar comportamento, interação. E a partir do momento que a gente faz psicologia, até a minha sobrinha, ela faz psicologia, né? Tá no 4º período. E aí eu falo com ela que a partir do momento que você passa a ver de uma forma psicológica e passa a escutar de uma forma psicológica, não tem como você voltar atrás. Então, a nossa atividade de trabalho, assim como todas as atividades de trabalho, elas passam a construir o nosso viver. Só que isso não quer dizer, aí já puxando para outra pergunta que nos fizeram, Pamela, se a gente fica analisando os nossos amigos, os nossos familiares, e não, a gente acha, na verdade, super chato as pessoas acharem que a gente está reparando em todos os detalhes e tentando fazer análise. A gente tenta não fazer isso. Porém, não é um exercício fácil. Se a gente faz, já não é mais com a dimensão do tipo de proposital, né? A gente não fica olhando propositalmente, deliberadamente, vou analisar o comportamento dessa pessoa. Às vezes, né? Ó, o Gustavo dizendo que tá com ciúme, gente, é meu esposo, tá? Ele tá com ciúme da Janice, porque eu sempre falei, né, que a gente só não é casada porque a gente não é, né, nada contra de maneira nenhuma, né, o casamento de homossexuais, mas a gente não é homossexual, por isso que a gente não casou, tá, gente? Mas eu não descobri, ou será que descobri, né, Pamela? Será que eu tenho casamento mais amplo? Exato, até agora a gente não descobriu. Mas a gente não fica propositalmente analisando, né? É lógico que a psicologia já nos perpassa, né? Não tem como a gente viver fora da psicologia desse olhar, né? Essa escuta especializada de alguma forma, né? Então a gente escuta às vezes detalhes que outras pessoas que não são, né, preparadas para isso escutam, né? Mas não é com a ideia de estar analisando o outro, né? É com a ideia de que isso já é nosso, né? Já passou a ser... Pode falar, amiga. Quando você está falando, olha como é que são as coisas, né? A gente aqui faz uma brincadeira, quando o Gustavo coloca dos ciúmes, que é uma coisa que a gente tem muita intimidade, e pelo fato de sermos psicólogas, quando eu ouço, eu penso assim, bom, mas isso é um mundo tão aberto, a questão de gênero é tão aberto, raça e tudo mais, então, mesmo numa brincadeira, a gente abre a possibilidade, né? Não, assim, a possibilidade da gente pensar, de criticamente a gente avaliar. Então, é isso. Talvez se eu não fosse psicóloga, isso seria algo que passaria.
Mas quando a gente é psicóloga, a gente acaba sendo pega por alguns comentários ou brincadeiras que vão nos afetar emocionalmente, no sentido da gente pensar sobre aquilo. Só que, ao mesmo tempo, tem aquela coisa assim, a gente não vive nessa tranquilidade, nessa paz que talvez a gente atenda os nossos pacientes ou que a gente faça as nossas pesquisas. Então, tem uma postura que ela é uma postura vivenciada no profissional. Mas na nossa vida pessoal, por exemplo, a gente vai perder a paciência, a gente vai brigar, a gente vai se posicionar, a gente também vai fazer julgamento. E aí uma preocupação, por exemplo, que os policiais eles trazem quando eu os atendo, e aí um abraço para todos os policiais que a gente está essa semana. Sim, na mesma semana do psicólogo, que coisa, né? Mas uma preocupação é a gente saber separar as coisas, né? Quando a gente faz uma intervenção, a gente vai tocar no outro, a gente vai tocar o mundo do outro, a gente vai fortalecer uma relação de confiança. Mas nessa relação de confiança é diferente de ter a Janice e a Pamela como amigas. Então, às vezes é um pouco difícil de formular e de entender se você não faz terapia. Então, eu costumo dizer que quem faz terapia passa a entender esse universo de uma forma muito mais ampla. A possibilidade de você estabelecer uma relação com o seu terapeuta, que ela vai ser única no mundo. Exatamente, né? E que tem afeto, tem cuidado, tem carinho, né? Apesar de não ser uma relação, sim, apesar de não ser uma relação de amizade, né? É diferente da relação de uma amizade, né? E como a gente estava falando, né? A amizade, de alguma forma, vai trazer essa dimensão um pouco mais, essa nossa postura mais despojada, né? Vamos dizer assim, né? No consultório, a gente sempre tem essa preocupação de não é que a gente não vai se colocar no lugar do outro, pelo contrário, a gente se coloca, né? Mas a gente não traz essa dimensão de o que é melhor ou o que é pior, porque isso é uma visão minha, né? E a gente trabalha, na verdade, com a visão do outro, né? Com o que é importante para o outro, com o que é valoroso para o outro. Então, e na relação de amizade, a gente se permite se colocar um pouco mais dessa coisa do não, é isso aí, é o que eu penso, né? O que eu acho, o que eu faria no seu lugar, né? Coisa que um psicólogo não traz, né? Apesar de sim, gente, né? Algumas pessoas falam, não é que a gente faça, a gente não dá conselho, assim, mas a gente faz aconselhamento, é diferente, né? A gente dá às vezes uma orientação para o paciente, né? Para que ele perceba algumas coisas e que ele possa perceber que existem caminhos possíveis, né? Então é diferente. Para um amigo a gente dá conselho, né? O psicólogo não nos dá conselho, ele faz aconselhamento, ele faz orientação, que é um pouco diferente. E aí, com certeza, a gente vai naquela ideia do que a Janice falou, que quando a gente vivencia a terapia, a gente entende muito melhor isso, porque começa a fazer muito mais sentido, né? A minha tia está trazendo, gente, que tem o distanciamento profissional, exatamente, né? A gente tem esse distanciamento até emocional, apesar da gente ter, né, afeto, sim, e a gente se emociona com a história dos pacientes, né? Não se assuste se você vê um psicólogo chorar no consultório, né? Porque nós somos seres humanos também, né? O que dói no outro, dói na gente também, né? E às vezes a gente cria um afeto tão grande com a pessoa, ou mesmo, né? Que a gente acaba chorando junto, né? A gente sente a dor junto com a pessoa, sim, né? Tá bom? Oi, tá me ouvindo? Ficou mudo? Gente, oi? Janice, deu certo? O que aconteceu? Travou? Travou? O que aconteceu? Travou? Opa,
Travou, Vamos tô chamar ela de voltando. novo. O som dela travou. Vamos chamar de novo, gente. Ah, o som da Janice estava mudando. Bem que eu vi que eu estava falando, não estava. Vamos esperar que ela está conectando. O som dela estava mudo, tá, gente? Então a gente está chamando ela Tô aqui. novamente. Voltou? Voltamos! Bem que eu vi que eu estava falando, e você não falando nada. Eu falei, gente, será que ela não falou coisa? Travou de Que novo. milagre é esse, Janice calada, né? Travou de novo. Travou de novo. Gente, se tiver travando muito, se a gente não conseguir, eu vou passar para o Zoom, tá? Mas vou transmitir para vocês aqui no Instagram. Então, não vão embora, tá? Qualquer coisa a gente vai tirar a Janice e vai começar a transmitir pelo Zoom, tá? Então, não fujam, ficam. Então, fica aí, tá, gente? Eu realmente acho que perdemos a Janice aí, tá travado. E aí eu vou tirar ela daqui, tá bom? Então, se você entrou pelo perfil da Janice, entra pelo meu, né? Entra aí, quem tava, né, quem por acaso tava lá, volta pelo meu perfil ou entra pelo Zoom, tá bom? Felipe vai disponibilizar para o pessoal lá, para quem quiser entrar pelo meu perfil e por acaso estava no perfil da Janice, ok? Então, vamos... Amiga, eu vou ter que encerrar aqui. Galera, eu vou encerrar, mas não vai embora. Eu vou voltar, mas eu vou voltar agora filmando o Zoom. Beleza? Aguenta aí. Gente. Amiga, nós já vamos voltar aqui, tá? Aí, não, peraí. Só você me avisar. Beleza. Eu achei que dava para virar direto, não dá. Mas tudo bem. Pronto, estamos de volta ao vivo no Instagram. Perdemos a Janice, foi ótimo. Perdemos a Anice, né? Acharam a Anice agora. Mas paramos na parte que havia a fala da sua tia sobre o distanciamento profissional. Sabe o que eu estou achando legal? Ver tantas pessoas próximas a nós participando, mas também estou vendo alguns alunos, algumas pessoas recém-formadas, colegas de psicologia. E a ideia é um pouco essa também. Quando a gente consegue ter um público mesclado, a gente consegue variar também os assuntos que a gente vai abordar. Mas aí, falando do distanciamento profissional, na amizade, na nossa convivência pessoal, a gente coloca os nossos valores. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E uma coisa que me perguntam muito é assim, como que você consegue não julgar quando você está atendendo? Quando você está realizando uma pesquisa, quando você está fazendo um grupo. É o exercício, isso é a prática que vai mostrar para a gente também, de escutar o outro pelo outro. É a vivência desse outro que vai fazer com que nós consigamos, através de uma série de técnicas que nós estudamos no curso, nas pós-graduações e por aí vai, que nós vamos conseguir auxiliar essa pessoa. E quando você coloca, Pamela, que às vezes a gente produz o aconselhamento, a gente não pode esquecer que, por vezes, os transtornos mentais, ou mesmo situações de violência, vai produzir uma dificuldade no nosso paciente, no nosso cliente, de perceber a realidade. Então, por exemplo, em algumas práticas de violência contra a mulher, a gente vê que a mulher ela se perde
o que é a ação dela, o que é a ação do outro, o que é verdadeiro, o que não é. Então, passa pelo profissional de psicologia também direcionamento. Então, Janice Pamela, eu não sei se eu preciso de psicólogo, mas todo mundo precisa de psicóloga. Nós fazemos as nossas terapias. Eu semanalmente estou lá com a minha psicóloga. E agora, por essa questão da pandemia, isso ficou ainda mais aguçado. Tá ok? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. É só que eu tava tentando ajeitar aqui a tela para ficar melhor, para o pessoal que tá vendo a gente no Instagram, mas não deu muito certo, não. Voltei para onde estava. E time que tá ganhando a gente não mexe, depende. Não vamos mexer, né? Deixa quieto. Mas essa dimensão do que é o cuidado psicológico é isso, é um fazer diário, cotidianamente, em que a gente entra em contato com o mundo do outro. Então, por que a gente faz terapia semanalmente? Por que toda semana eu devo ir ao psicólogo diferente de ir ao médico? Porque é uma forma diferente. Eu costumo dizer que a pessoa chega para a gente lá com 30, 40 anos e ela quer olhar as questões e se autoconhecer em um mês, em 2 meses? Não. A gente vai precisar de tempo para conhecer esse universo, para conhecer aquilo que é da ordem inconsciente daquele sujeito. A gente vai precisar de um tempo para ver como ela vai responder a essas questões fora do ambiente do consultório e por aí vai. Com certeza, exatamente. Acho super interessante. E aí, vamos falar também, né, um pouco, amiga, da diferença aí, porque muitas pessoas, às vezes, né, chegam no consultório com certas crenças, né, negativas aí, inclusive sobre a terapia, ou tem medo, às vezes, de procurar a gente por N situações. Uma delas é, às vezes, achar, né, isso que a gente acabou de falar, que o psicólogo vai julgar a pessoa, vai achar que ele faz errado, vai achar, nossa, que coisa terrível, né? E outras o que a gente faz com isso tudo que a gente sabe, né? Então, acho que é super legal e pertinente a gente falar um pouco sobre isso para quem, né, às vezes nunca fez terapia, para entender, ou até mesmo quem fez terapia, saber o que a gente faz, porque tem gente que às vezes pergunta para a gente, né, amiga, o que a gente faz, o que a gente fica anotando, como que a gente para lembrar as coisas, né? Já tem um paciente minha que perguntou assim, Pamela, como é que você lembra esse monte de coisa? E, né, eu falo, olha, algumas a gente anota, né? A gente faz um prontuário para poder anotar, né? Uns detalhezinhos a gente coloca, né? É um prontuário que é só de uso nosso, o máximo de outras pessoas que podem acessar são outros psicólogos, se necessário, né? A gente passar, às vezes, encaminhar o paciente, mas no geral, nem essas, né? Nem assim a gente às vezes faz um resumo para mandar para o outro psicólogo, a gente não coloca todos os detalhes também, né? Mas é super importante a gente falar sobre isso, né? Do que é isso que a gente faz. E aí, conta aí um pouquinho também, Nice, como é que você faz? Você faz as suas anotações na hora do atendimento? Como é que é essa coisa do que eles falam? A gente pode contar para outra pessoa? Como é que é isso? Esse é um pouco do método do psicólogo. Aí eu E... vou voltar um pouquinho, como que os pacientes costumam chegar para a gente. E aí eu não vou falar só de pacientes de consultório, eu vou ampliar essa ideia para todos os trabalhos que a gente pode fazer, por exemplo, nas instituições. Sim. Em geral, eu digo que a melhor propaganda é o boca a boca. Então, você tem uma pessoa que faz terapia, ela começa a mudar, a melhorar, se sentir mais empoderada, e aí as pessoas começam a perguntar o que está acontecendo. E essa pessoa, em geral, vai indicar, vai falar da terapia que ela está fazendo. Esse é um modo que as pessoas chegam para a gente. O outro modo, que, por exemplo, você me chama de amiga e eu te chamo de amiga. Então, obviamente, somos amigas. Então, eu não atendo criança. Então, se eu não atendo criança, eu vou encaminhar. Então, eu vou encaminhar para quem? Para as psicólogas que eu confio. Ou eu vou atender uma pessoa, eu tenho um amigo que precisa de indicação porque eu não posso atender amigos. Por que a gente não atende amigo, familiar? Para que não se confunda os lugares, para que eu não seja vista como a Janice amigo, para que eu seja vista como a Janice psicóloga. Então, eu faço encaminhamento para a Pamela, por exemplo, somos amigas.
A Pamela vai me contar o que acontece no atendimento dessa pessoa, mesmo eu sendo psicóloga? Não. Ela não vai me contar. Vai permanecer. Peraí, amiga. Peraí que eu vou fechar o microfone do Felipe aqui, porque senão a gente... Gente, Felipe é minha equipe técnica. Isso, exatamente. Tem uma equipe técnica. Vamos Tá fechar o desativado microfone dele. Já tá fechado? Para aqui tá para mim aberto. Desculpa, gente, tá? É que os vizinhos fazem diferença na hora da gente ouvir, então é importante da gente estar colocando, né? A gente tem que até porque o som a nosso favor. O som e a comunicação, eles são a base, a matéria-prima para o trabalho do psicólogo. E eu acho que um grande desafio com as tecnologias é, por exemplo, num atendimento vai cortando a sua fala. Isso pode significar um corte para aquela pessoa. Então, o psicólogo tem que estar atento a essa minúcia. Mas, voltando, se eu indico para a Pamela vai me contar sobre esse atendimento, sobre essa pessoa que é meu amigo, minha amiga? Claro que não. A gente tem uma dimensão ética. Agora, tem uma outra dimensão, por exemplo, quando eu faço trabalho institucional, que eu realizo lá um grupo de formação. Eu posso e devo formular um relatório a ser entregue de onde partiu essa demanda. E nesse relatório, eu vou colocar as informações gerais. Isso não é quebra de sigilo. Eu vou colocar aquilo que pode nortear uma possível outra intervenção, uma possível transformação que vai ser potente. Então, a gente tem que tomar cuidado para não achar assim, nossa, a psicóloga entregou um relatório. Ela não vai colocar o nome. Ela vai colocar as informações gerais. Ou a gente faz um atendimento numa instituição, atendimento individual, e a gente vê que tem ali uma confusão muito drástica que passa por uma pessoa. A gente pode dar um toque, mas a gente não vai dizer quem é essa pessoa. Então, isso não é quebra de sigilo. E entre psicólogas amigas, a gente também não vai abrir os nossos nomes, os nossos pacientes, para que a gente consiga manter a confiabilidade, a confidencialidade, a privacidade daquelas pessoas que passam pelo nosso trabalho. É importante a gente dizer, né, que até mesmo quando a gente faz supervisão e quando a gente faz estudo de caso clínico, que aí às vezes a gente faz, por exemplo, uma equipe, né, existem lugares que precisam fazer numa equipe multidisciplinar e etc. Quando a gente faz dessa forma, né, a gente também faz de forma a ser confidencial certas informações desse paciente, tá? Então, mesmo que a gente leve, né, para o supervisor, a gente vai falar, olha, eu tenho um caso assim, assim, né? A gente conta um pouco do caso. Quem é o supervisor? É um psicólogo que tem mais experiência que a gente e vai nos ajudar, às vezes, a conduzir alguma coisa que a gente, às vezes, está aprendendo, ou às vezes que a gente tem, né, uma técnica nova, uma situação que a gente, né, nunca vivenciou, experienciou. Então, é sempre um profissional que tem mais experiência com a gente que vai nos ajudar, né? E essa supervisão, mesmo assim, a gente coloca de uma maneira a proteger, né, os dados desse paciente, né? Ele não fica sabendo de tudo e etc, né? A gente não fica dando detalhamento, né? Então, e a não ser que a gente vá fazer, por exemplo, encaminhamento do paciente, né, foi o que eu falei antes. Nesse encaminhamento, às vezes a gente passa um pouco mais de informações, porque afinal de contas, o paciente ele está ciente que ele está saindo de um psicólogo e indo para outro. Então, ele vai contar essas coisas para o novo psicólogo, né? Então, a gente não está quebrando sigilo, a gente não está quebrando confidencialidade para qualquer pessoa. Estamos quebrando para o psicólogo que ele vai continuar fazendo tratamento. Então, de qualquer forma, ele saberia essas coisas, né? Então, no caso de encaminhamento. A sua prima tá achando que você tá aqui no Instagram, amiga, ela quer muito falar com você, a Manu. Ela tá, Janice! Olha, eu avisei para ela, tá? Manuela, ela não tá aqui no Instagram, ela tá só no Zoom. Então, se você quiser falar diretamente com ela, eu vou pedir para você conectar lá no Zoom, que aí você consegue mandar uma mensagenzinha para ela, tá bom? Se não, aí você pode mandar mensagem aqui, que se for o caso eu transmito para ela, tá bom?
Manu, beijo pra você. Se gritando, assim, tipo... Que linda. Acho que é porque eu nunca faço, assim, live, encontro. Isso para mim é muito novo. E eu fui Sim. muito encorajada, inclusive por pacientes também, por pessoas que passam pelas intervenções, falando, Janice, e as pessoas não entendem esse mundo, as pessoas não sabem para que serve o psicólogo. E aí a Manuela, ela é novíssima, tem acho que 8, 9 anos, né? E ela tá aí. Oh, tá vendo? Então, oi, Manu, por isso que você não estava sabendo, tá? A Janice não tá aqui no Instagram, ela tá lá no Zoom. Se você quiser falar com ela, manda um beijo lá, vai lá no Zoom para falar com a gente. Enviaram o link, o nosso assessor vai enviar novamente o link aí para o pessoal, tá bom? Bom, Outra você... que tá te mandando um beijo é a Ravena. Ravena tá te... Outro beijo para ela. Que ótimo. E Pamela, uma coisa que é interessante, que também costuma chegar assim, Janice, eu não gosto de falar. Então eu vou chegar no psicólogo e vou fazer o quê? Existem várias formas de comunicar. Uhum. Então, por que é importante a gente comunicar? Às vezes a gente vai comunicar no silêncio. Esse material de comunicação, o estabelecimento de um diálogo, a gente conseguir pensar colocando para fora, é uma maneira muito potente de produzir saúde. Por isso, quem deve procurar o psicólogo? Todo mundo. Né? Algumas pessoas vão estar em quadros mais agressivos. Em geral, quem percebe? Quem convive. Então, os amigos, os familiares, os colegas de trabalho. São essas pessoas que vão direcionar a necessidade de você procurar uma ajuda em saúde mental, que não é só o psicólogo. Né? A gente tem aí o psiquiatra, os médicos que vão contribuir também, mas é algo muito importante. E aí, voltando na pergunta que você me fez, se eu faço anotação durante os meus atendimentos, durante as minhas intervenções, não. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de ficar focada. Igual agora, eu tô aqui. Você vê que eu falo com a mão, eu balanço. Eu acho que se eu fosse fazer um curso de marketing para psicólogos, eu ia ter que trabalhar muito isso, porque eu mexo o cabelo, eu mexo a mão. Isso me constitui. Então, quando eu estou em atendimento, eu gosto de focar completamente a minha atenção no sujeito que está me abrindo a vida dele. Mas isso não quer dizer que a gente não faça um prontuário, até porque a gente tem que fazer o encadeamento dos nossos atendimentos. Só que esse material ele tem que ficar bem sigiloso, ele tem que ficar guardado com uma gaveta, com chave. Então, é algo que o próprio Conselho Federal e Conselho Regional, eles exigem de nós como psicólogos. Sim. E aí uma chamada para os alunos que vão aí se formar e serão psicólogos, nossos colegas de profissão, é que fomentem as amizades de vocês na graduação, porque elas vão te ajudar a se direcionar quando às vezes você estiver perdido, estiver angustiado, não necessariamente com uma questão que chega para você no trabalho, mas algo assim, eu abro consultório ou não abro? Eu vou dar aula ou eu não vou? Eu faço uma pós ou eu não faço? Então, a gente tem o caminho das amizades, né? Tenha bons vínculos. E em caso de dúvidas muito éticas, muito extremas, a gente pode recorrer ao nosso conselho, porque o conselho tem esse serviço. E o que a gente faz com o material anotado? Ele nos direciona e ele pode servir para a gente fazer um encaminhamento para outro profissional. Então, por exemplo, me mudei, fui para outro estado. Então, eu vou ter uma passada de um psicólogo para o outro, e o paciente ciente disso. Agora, Pamela, quando que a gente pode quebrar o sigilo profissional? A gente quebra normalmente em dois casos, né? Assim, na verdade, esses casos eles se escondem um pouquinho, mas ou quando essa pessoa ela está em risco, né, de vida, ou ela pode colocar ou já colocou uma outra pessoa também em risco, né? Então é só em casos, né, de extremos assim, né, que a gente tem, né? A gente costuma ter, inclusive, para quem quebrar esse sigilo, ou a gente vai quebrar, né, para profissionais que são, né, da justiça e etc., ou a gente vai quebrar, inclusive, às vezes, né,
a gente costuma até pedir um contato de emergência, né, para esse paciente, porque é extremamente necessário, né, e isso é informado ao paciente, tá, gente? Quando a gente pede esse contato de emergência e quando a gente vai, né, tudo que a gente fala é inclusive comunicado para o paciente, né? Quando a gente vai quebrar sigilo, dependendo da situação, a gente já comunica. Fala, ó, quebrei, vou quebrar. Às vezes a gente fala, vou quebrar, e às vezes a gente fala, quebrei, né? E tudo, inclusive, isso eu atendo adolescentes, e às vezes os adolescentes ficam meio assim, né? Tipo, e é isso, vai falar essas coisas com a minha mãe, etc, né? Porque tem essa coisa do menor de idade, né? Quando a gente vai comunicar alguma coisa, o adolescente está ciente. Sempre a gente fala antes com o cliente, né? E a gente pede, a gente fala. Então, por exemplo, mensagem com pais e etc., eu também faço questão de que o paciente esteja ciente, conversando, porque é uma relação de confiança, né? É uma relação de confiança. Então, por mais que seja o meu papel como psicóloga lá, é defender, de alguma forma, os interesses do meu paciente, do meu cliente, né? Muito mais até do que defender né, os interesses, às vezes, de pais e etc. Não é que a gente não vai levar em consideração que os pais tenham como demanda, né? Mas é o meu paciente, o meu cliente que está em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. E aí, quando a gente fala de quebrar sigilo, a gente também pode se resguardar no fato de sermos profissionais de psicologia para não dar informações. Então, não necessariamente por eu ser inserida, às vezes, no processo judicial, eu necessariamente tenho que dar detalhes ou quebrar o sigilo. Quando você fala risco a si ou a terceiros, a gente está falando se é risco, é produção de violência. Exato. Então, são nesses casos específicos que a gente faz a quebra de sigilo e, em geral, comunicando ao paciente. Mas, a depender da situação, eu nunca passei por isso, mas, a depender da situação, a gente tem que tomar uma medida mais drástica. Sim. Agora, quando você estava falando, Pamela, e a ideia desse ciclo Revivas, o que a gente está revivendo aqui? A gente está revivendo a nossa história, no primeiro momento. Exato. E colocando para os outros algumas coisas que são muito pessoais do nosso modo de enxergar o mundo, de vivenciar questões clínicas. Então, por isso que está aberto para perguntas. Porque a gente, a cada mês, pelo menos até dezembro, a ideia é que esse projeto vá até dezembro, a gente também vai pegar assim, as experiências de pessoas que compartilharem conosco. Então, por exemplo, eu tenho uma prima do Rio de Janeiro que ela me mandou mensagem assim, Janice, isso é muito interessante porque eu não estou podendo ir ao psicólogo, mas eu estou fazendo uma prática holística. Isso tem me ajudado a encarar a maternidade. Então, essas coisas é que vão contribuindo para também ampliar o nosso rol de experiência. Só que tem uma coisa que as pessoas confundem bastante, e aí elas fazem uso do lugar de psicólogo que temos, mas o seguinte, às vezes eu estou numa relação de amizade. Deu uma travada aí no que você falou. Fala antes. Repete pra gente. De qual parte que eu parei? A parte que você falou, travou quando você estava falando, que às vezes a gente usa esse lugar de psicólogo, aí travou. Na verdade, as pessoas se utilizam desse lugar de psicólogo no meio de uma relação de amizade ou de uma relação afetiva pessoal. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Eu sou amiga da Janice, eu sou a mãe da Janice, o pai da Janice, e aí a Janice vai me falar algo que é da percepção Janice pessoa, mas aí ela tá falando isso porque ela é psicóloga. Ou ela não pode falar isso porque ela é psicóloga. Janice, eu te aquele famoso assim, né? Psicólogo nem parece que você fez psicologia, né? Tipo, gente, essa frase faz a gente, né? A nossa, né? Nossa alma sai do corpo e volta, assim, entendeu? Tanto que isso mexe com a gente.
E, Pamela, às vezes a gente, no espaço de trabalho, por exemplo, eu com os policiais, com a equipe de negociação, eu tenho muito trânsito, né, ali, eu me sinto com um lugar que é um lugar de confiança, que passa pela brincadeira, obviamente, uma brincadeira sempre muito respeitosa, eu exijo isso também, em todos os espaços que eu estou, mas, às vezes, na nossa vida pessoal, quando a gente leva alguém efetivamente para um lugar de amigo, às vezes a gente pode ser cobrada disso. E assim, você é psicóloga, você não pode fazer isso, você não pode fazer daquela. Ou então, o contrário, né? A pessoa está com problema e ela te exige, como psicóloga, a atuar sendo que você é amigo. Tipo, o Então, que que tem muito, às vezes vai, né, tem isso, a Roberta aqui falando, né, Roberta falando pra gente, passo por isso todo dia, kkkk, a gente sabe, né, e né, às vezes tem algumas pessoas, né, que falam, esquecem, né, que de alguma forma isso é a nossa profissão, né, e aí querem, né, assim, você pode me falar o que que você faria nesse, né, assim, assim, assim? Você pode dar uma olhadinha, aquele famoso, você pode dar uma olhadinha para mim, para ver o que que você... Gente, vamos, eu acho que é muito importante a gente lembrar um pouco daquilo que a gente falou no começo, né? Quando a gente entra dentro de um setting terapêutico ou em qualquer outra dimensão que a psicologia trabalhe, né? Mas como profissional, né? A gente se despe de algumas, né, algumas coisas e aquilo passa a ser o nosso trabalho, passa a ser o que a gente faz, inclusive, para viver, né? Passa a ser o que a gente precisa, né? Porque do mesmo jeito que a gente precisa, a gente gosta de causas humanitárias, a gente gosta, né? A gente gosta, às vezes, de fazer, né, atendimento voluntário e tal, a gente gosta, mas não é sempre que é possível fazer isso, né? E às vezes a gente precisa, né? Por ser nosso trabalho, a gente estudou para isso, e a gente não estuda pouco, não, tá, gente? Né? Depois eu acho que Janice pode falar aí um pouco. Janice está no doutorado, né? E eu, por ter escolhido uma outra vertente aí de carreira, né? Fiz vários cursos de formação, pós-graduação e etc. Né? Então a gente estuda muito, a gente investe muito para estar no lugar que a gente está hoje, né? E isso tudo, inclusive esses investimentos, muitos deles custam dinheiro, custam muito. Às vezes o tanto que a gente investe de dinheiro, gente, vocês não têm noção, é caro, né? Não é baratinho, né? Eu esses dias até comentei com uma pessoa que falei, olha, esses livros aqui não tem nenhum livro, né? Eu falei assim, não, esses aqui são baratinhos, esses aqui são 80. Aí a pessoa, barato? Eu falei, uai, mas esses aqui, ó, todos esses aqui é tudo acima de 100, 150. Aí eu, nossa, sério? É só um livro, gente, imagina, né? quando você fala, Pamela, são 9 anos já que nós nos formamos. Hoje eu faço doutorado, já fiz mestrado. Chegou uma pergunta aqui, não entendi. Enfim, quando a gente faz esse investimento, é um investimento de tempo, é um investimento afetivo, financeiro. Então, o valor da nossa consulta, ele é baseado também nesses fatores. E muito legal até isso que você falou, e rapidinho, só para eu colocar. A gente às vezes é meio como professor, né? Porque professor ele não termina ali, não dá aula e ele vai para casa e acabou, né? A gente tem um monte de coisas que a gente faz em casa, né? A gente faz o prontuário, que é aquilo que a gente estava falando, né? A gente analisa caso, a gente vai para supervisão, a gente, né, escreve coisa, tudo isso faz parte do nosso trabalho também, né? perfeito. E quando a gente está falando do nosso trabalho, se a gente investe tempo, investe afeto, a gente está falando da nossa vida pessoal. A gente está falando de tudo que nos constitui na vida. Por isso a psicologia, ela toma uma dimensão muito grande. Só que assim, eu não. Janice, você deixaria de ser psicóloga? Se fosse preciso hoje, sim. Se eu tivesse que. Hoje eu tenho que mudar de país e lá eu não posso exercer a psicologia. Me doer muito, eu ia fazer de tudo para continuar sendo psicóloga. Mas isso sempre, e essa dimensão psicológica, ela vai me constituir para a minha vida.
Então, também algo a dizer para os alunos em psicologia, aproveitem as suas graduações, porque isso vai fazer muito sentido quando você já estiver formado, quando você precisar fazer uma pesquisa, saber entrar num espaço diferenciado. Eu trabalho com um espaço que ele ainda é pouco visto durante o curso, que é a segurança pública, começa a ganhar um pouco mais de visibilidade agora. E quando a gente está falando de limite também, Pamela, nem toda pessoa formada em psicologia vai querer atuar em todas as linhas que a psicologia pode se colocar, porque existem habilidades que são mais necessárias em um espaço do que em outro. Existem habilidades que a pessoa vai ter mais habilidade para fazer entrevista do que necessariamente fazer consultório. E aí, quando eu estou falando de paciente, cliente, porque a linha que eu uso no doutorado é uma linha que ela é clínica, que é a psicodinâmica do trabalho. Então, por vezes, esse lugar do pesquisando e da intervenção, do processo clínico, eles se atravessam. Sim. Então, eu gosto sempre de marcar o que é clínica. É um processo interventivo de transformação que pode acontecer em vários lugares físicos. Então, assim, hoje, por exemplo, a segurança pública. Quem é que faz uma prática clínica na segurança pública? Os trabalhadores. E eles podem ser direcionados pelo olhar do psicólogo. Por que é tão necessário o psicólogo na segurança pública? Porque são profissionais que estão aí a todo momento sendo atravessados por sofrimentos. E também os familiares desses profissionais. Então, o investimento, ele é da ordem existencial para que sejamos psicólogos. Mas a gente só vai ser psicólogo se o outro nos permitir exercer a nossa psicologia. Porque se a gente não tiver um campo, se a gente não vivenciar a psicologia, ela vai ser um curso que a gente fez, mas que não necessariamente é um curso que nós vamos aplicar. Exato. Temos uma pergunta. Teve um comentário também, a Lairane participou, falando que quantas vezes ela sabe, né, que dá uma olhadinha no texto, porque ela é formada em letras, ou que por causa disso ela teve que ser a vigia do português, né, várias vezes. A Roberta falou aqui quantas vezes ela não, né, fez formações para atender melhor um cliente. Olha só, é isso aí. Vai estudar, vai fazer um curso por causa de um cliente. E fazemos mesmo, tá, gente? Fazemos mesmo. Inclusive, hoje eu estaria num curso online. Graças a Deus, ele fica gravado e eu vou poder assistir depois. Mas estaria já num outro curso, né? Estou aqui fazendo live e estava no curso. Estou ao mesmo tempo nas duas coisas. E a Luciene mandou uma pergunta para a gente. Qual é a maior demanda que a gente tem tido nesse momento da pandemia, né? O que eu tenho mais vivenciado são, principalmente, né, as pessoas vêm me procurando pela angústia de, né, estar em isolamento e também pela angústia de, às vezes, vivenciar com a possibilidade de transmitir o vírus para pessoas que amam, né? Às vezes são profissionais de saúde que têm que ir trabalhar, né? Ou outros tipos de profissionais que não têm como parar o trabalho e acabam, às vezes, ficando muito preocupados, né? Para passar isso. Eu achei muito legal essa pergunta, né, Nice, porque eu acho que abre um parênteses aí para a gente falar um pouco sobre um pouco do que você vivenciou aí, né? Porque você não atendeu, né? Tá voltando os atendimentos das pessoas que, né, você faz lá esse trabalho, né? Como você estava falando dentro da psicodinâmica. Inclusive, acho que você tem que contar para a gente por que você decidiu fazer psicodinâmica. É muita coisa, gente. Ainda bem que a gente abriu uma nova live, então acho que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo. Mas vamos falar, e a sua demanda? Como é que foi isso, Janice, para você aí, nesse período? Então, acho que fala do nome Reviva-se. E durante essa pandemia, muitas coisas compareceram clinicamente, mas dois fatores, assim, eu consigo perceber que estão mais evidentes. As questões de relacionamento. Então, conflitos afetivos, divórcio. Verdade, também tem isso.
um esvaziamento de uma força emocional. Então, é quase que aí é o assunto que nós vamos tratar em setembro, processos de mortificação cotidianos. Isso. As pessoas estão sem força. E aí, Pamela, essas demandas, elas chegam tanto por via das pessoas nos conhecerem, nos nossos vínculos, quanto também nas nossas práticas clínicas. Uhum. E eu vivenciei algo que não é segredo, né? Eu dei uma entrevista aí para uma rede aí midiática, falando da minha experiência com a pandemia, com a Covid-19, e eu perdi meu pai com a Covid, eu tive Covid também. E esse processo do luto na pandemia, ele é muito drástico, ele é muito tenso, ele é difícil de ser elaborado. Então, foi algo até que eu compartilhei nos meus vínculos profissionais, falando de como vivenciar o luto cria uma sensibilidade também na profissional de psicologia. Porque vivenciar um luto em que você não pode fazer o ritual de despedida, em que você fica permanentemente preocupado de você passar para alguém, é algo muito complicado. E eu lembro que no início da pandemia, antes de eu passar por toda essa vivência familiar, uma policial, ela me mandou se eu tinha noção dos processos de estresse que estavam acontecendo com as pessoas que não pegaram Covid e também as pessoas que pegaram Covid. E isso, ao longo do tempo, foi ficando mais evidente. E aí, remeto novamente às profissões que elas precisam trabalhar. Os policiais, os profissionais de saúde, guardas, farmacêuticos, vendedores, lixeiros, todas essas profissões, elas tentam lidar da forma que dá, porque tem uma sensação de medo, e às vezes quando não tem essa sensação de medo, isso pode ser uma defesa. E aí a pergunta do porquê a psicodinâmica. A psicodinâmica, ela bebe muito na fonte da psicanálise. Uhum. E no mestrado eu estudei a ergologia, que é uma clínica do trabalho, ou seja, através do trabalho a gente produz processos identitários, subjetivos, que essas linhas, essas vertentes francesas, elas contribuem para que nós analisemos. Quando eu vou para o doutorado, a dimensão do sujeito, da singularidade do trabalhador, ela me chama atenção. E aí, essa prática clínica, ela também tem a escuta individual. A escuta individual é fundamental, ela é muito importante. Então, nos meus atendimentos, não tem como eu escutar a pessoa sem olhar a dimensão do trabalho que passa por ela. Mas não é só o trabalho, entende? A gente vai lá na sexualidade, a gente vai nos vínculos, a gente vai na religião, para entender o universo daquele sujeito, daquela pessoa. Uhum. Por isso, e a gente atende todo estilo de pessoas, não necessariamente a gente vai ter conhecimento de todas as realidades que vão chegar para a gente. Aí, como a Roberta falou, a gente estuda quando a gente não tem conhecimento, porque o conhecimento ele é uma fonte inesgotável. Exatamente, perfeito. Assim, né? Acho que é super importante a gente falar sobre isso, né? Dessa dimensão, né? A gente volta a falar isso, né? Que a gente é humano e do mesmo jeito, né? Que as pessoas estavam sofrendo nessa pandemia, nós estávamos sofrendo também, né? Estamos ainda. Estamos, exato, né? As coisas começam a, de alguma forma, dar uma sensação de certa normalidade, né? Mas a gente ainda não voltou à normalidade. E, na verdade, a gente está tendo que se acostumar com isso que a gente entende como o novo normal, né? E etc. Eu estou adendo, Pamela, que eu acho muito engraçado esse termo novo normal. Porque, para mim, Janice, não tem normal, tá tudo diferente. Então, a gente só vai constituir normal com o tempo, e também não tem essa ideia de novo, porque a gente vai no passado, no que a gente está em processo de uma transformação
muito intensa. Então, assim, eu não uso esse termo, mas estamos no novo normal. Não. Para mim, a gente está numa coisa que ainda está muito atribulada, muito difícil de ser compreendida. Aham. E quem tem o cuidado com esse autoconhecimento, com esse equilíbrio emocional, tem lidado um pouco melhor. Uhum. E só aproveitando para responder uma pergunta, o que seria a psicodinâmica? A psicodinâmica, ela é uma linha teórica que ela é de origem francesa, ela foi proposta pelo Christophe Dejoux, e ela vai se debruçar sobre sofrimento e prazer no trabalho. Só que para a gente falar de sofrimento e prazer no trabalho, a gente tem que conhecer a dimensão global do trabalhador, dos trabalhadores, da instituição que ele está trabalhando. Vou Então, só para. aproveitar e fazer o jabá. Se você não viu, assista a live que eu fiz com a Alice. Tá aqui no meu IGTV e está no meu YouTube. Então, quer saber mais sobre psicodinâmica? Vai lá ver que você vai ver muito mais. É combinado, viu? Uma coisa vai puxando a outra, né, Com Pamela? certeza, com certeza. E assim, eu digo às vezes esse novo normal, né, amiga? Porque, por exemplo, eu e o meu esposo é controlador de voo e ele não parou de trabalhar, né? Então a gente teve que se acostumar, né, com um novo jeito de viver a vida aí, né? Então, na verdade, realmente concordo com você, não tem nada de normal e todo dia é um dia novo, né? E todo dia é um novo normal, né? Então, realmente não dá para a gente usar esse termo, mas realmente é mais no sentido de que a gente teve que se acostumar com situações, né, que a gente teve que vivenciar porque não tinha outra saída, né? As pessoas lá do trabalho dele, por exemplo, que tinham, né, maiores situações Isso. de risco, né, puderam sair, mas ele não entrava nesse grupo, graças a Deus, de alguma forma, né? Por um lado, né? Por um lado, graças a Deus. Mas ele teve que continuar, então a gente, de alguma forma, teve que se acostumar com novos parâmetros, né? Todo dia chegava uma informação nova e a gente tinha que se adequar de alguma forma a ela, né? Por enquanto, antes não tinha máscara, né? Era para não ir, ficava distanciado. Depois era distanciado e com máscara. Depois era distanciado com máscara e com... que foi cada dia foi experienciando novos parâmetros, né? Pamela, nesse ponto, as vivências, por exemplo, do próprio luto, ela ganha contornos que que ela nunca teve, ou se teve, por exemplo, gripe espanhola. Eu e você, a gente não venceu gripe espanhola e provavelmente quem está assistindo nosso Também encontro não. também venceu gripe espanhola. Então, a pandemia, ela traz novidades, isso sim. Uhum. Ela traz a necessidade da gente reolhar os próprios medos que a gente tem. Por isso, reviva-se, né? Que é um viver, mas é um viver de uma forma que vai buscar no passado, mas para olhar o futuro e se projetar também, criar um chão, criar um território. E essa experiência do luto pessoal que eu vivi, estou vivendo, porque o luto tem assim, o luto saudável e tem o luto apegado, aquele luto patológico. E a gente, quem sabe disso? É a Janice que vai dizer se o luto dela é saudável ou patológico? Não, é quem convive com a Janice. É a terapeuta da Janice, é o psiquiatra que a Janice recorreu. Porque se a gente não se cuida, qualquer pessoa, até os profissionais de saúde mental, eles podem correr numa depressão, num estresse pós-traumático. Por isso que esse cuidado permanente ele tem que acontecer, porque se eu estiver adoecida, como é que eu vou fazer a escuta de alguém? Então, a pandemia ela traz novos contornos e as relações, e essas relações da gente ficar em casa, ficar preso, o medo de sair, isso traz um novo modo de existir. Acho que a coisa que eu mais senti, me perguntaram isso assim, o que você está com medo? E o que você mais sentiu de diferente nessa pandemia? Se eu tiver que dizer o medo, certamente meu maior medo hoje é perder pessoas que eu amo. Esse é o grande medo que eu tenho.
Ah, Janice, se você não conseguir retomar os seus trabalhos e tudo mais, isso eu tenho uma positividade de que isso a gente dá um jeito, mas a vida de alguém não dá. E nesses medos que a gente vai construindo, como que a gente vai desdobrar a nossa própria vida? Né? O que isso traz para mim, Janice, enquanto pessoa, psicóloga e etc. Eu estou fazendo uma coisa que eu não estou acostumada. Eu não estou acostumada a fazer um encontro virtual, aparecer virtualmente, assim, falando. Eu não estou acostumada. Então, eu gosto de postar minhas fotos e tudo, porque eu uso as minhas redes sociais muito para guardar os bons momentos que eu vivo, mas toda vez que a gente se mostra, a gente está no risco de ser julgado, de ter opinião alheia, da crítica. Então, isso é algo que não é simples da gente gerenciar. Sim. Né? Acho que a gente já está quase chegando no final, né, Pamela? Gente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? Muitas pessoas mandaram muitas perguntas para a gente. Queria agradecer novamente por todas as perguntas que a gente recebeu. De alguma forma, a gente tentou responder a maioria delas. Provavelmente nem todas puderam ser contempladas, porque de alguma forma a gente tem esse tempo aí, né, do Instagram que nos limita, né? Mas se você, né, quer continuar, inclusive, esse bate-papo, não se esqueça que a gente vai estar, né, no mês que vem, se novamente, se encontrando novamente, para falar, e aí explica um pouquinho mais do nosso próximo encontro, Janice, para depois a gente dar A gente gostaria, o que a assim, gente como é que as falou pessoas hoje. podem participar do ciclo Reviva? Aqui acompanhando, mandando pergunta nesse encontro, né? Só lembrando que as pessoas estão perguntando se vai ficar disponível. Vai ficar disponível, sim, nos nossos perfis, tá? Podem compartilhar. E quando eu falo compartilhar, a gente fala assim, tem gente que tem aversão ao cuidado psicológico. Talvez se ela vir psicólogas falando do como que é feito isso, ela consiga se abrir um pouco, né? E nosso próximo encontro setembro é o mês do suicídio, de prevenção ao suicídio. Só que nós temos uma ideia de que esse tema ele tem que ser trabalhado o ano inteiro, o tempo inteiro. Porque para a gente chegar numa prática autolesiva, uma prática violenta, um suicídio, a gente tem que passar por sofrimentos cotidianos. Então, eu realizei um projeto de extensão com a equipe de negociação da Polícia Militar. Muitas ocorrências que eles atendem são com potenciais suicidas. Então, a gente vai aprendendo também pelo olhar de outro profissional. Então, a psicodinâmica serve para isso, para você olhar também esse território do trabalhador que vai te contemplar como profissional de psicologia. Então, eu e Pamela, pensamos em falar em setembro sobre o suicídio nosso de cada dia. Olha que coisa forte, né? Foi forte para a gente pensar isso também. Mas outubro, novembro, dezembro, a gente conta com a colaboração das pessoas para nos dar sugestões. Lembrando que o termo Reviva-se, ele passa por como que essa conversa vai tocar você que está aí do outro lado também. Então, quando a gente toca o mundo do outro, a gente está tocando em algo muito precioso. Então, se você tiver algo que você gostaria que fosse conversável, conversado, alguma dúvida, alguma angústia, que seja possível nós colaborarmos nesse encontro entre psicólogas, fique à vontade. E quando a gente fala de suicídio nosso de cada dia, isso é muito forte, né? Assim, como é que a gente vai se matando aos poucos? Então, na verdade, não é contemplar um ato, mas contemplar uma vivência de sofrimento, que às vezes a gente normaliza. Então, normalizar o sofrimento é algo muito complicado, só que também não dá para viver uma vida de alegria e prazer eterno. Quem dera. A gente já estaria, assim, passando essa receita para o mundo inteiro. Nossa, Mas, quem dera, né? Estávamos ricas, inclusive. ai, amiga, se eu tivesse essa resposta, acho que eu doava. Ia querer ver todo mundo bem, feliz da vida. Verdade, verdade. Mas é um pouquinho isso. E aí, Pamela, mais alguma questão para hoje, o Viver Psi? Espero que nós tenhamos conseguido falar um pouco do que é viver pessoalmente como psicóloga e profissionalmente também, porque como estudo de atividade de trabalho, uma coisa não se separa da outra.
Com certeza. Bom, não chegou mais nenhuma pergunta aqui para gente, mas eu acho que é legal a gente retomar um pouquinho do que a gente falou hoje. Então, a gente falou um pouquinho do que é psicologia na nossa vivência, a gente falou um pouquinho de como que a gente exerce essa psicologia, que regras, né, que a gente aplica aí na nossa experiência, como que isso é fora do consultório e dentro do consultório, né? Então a gente falou lá, né, da questão do sigilo, do julgamento, né, ou da ausência de julgamento dentro do consultório, mas que fora dele nós passamos a ser seres humanos normais, né, que a gente às vezes julga sim, que a gente erra sim, que a gente passa por situações difíceis, sim, que nessa pandemia, por exemplo, a gente sofreu padadel, né? Janice sofreu uma situação muito dolorosa aí, que foi a perda do pai dela, né? Então, que isso, sem dúvida nenhuma, né, deixou ela muito abalada, né? E que isso vai acontecer, né? Nós ficamos doentes, mesmo fora da pandemia, gente, né? Eu, por exemplo, eu tenho transtorno de ansiedade. Fora da pandemia, não precisou da pandemia, né? Agora, graças a Deus, faz tempo que eu tô com a coisa bem sob controle, terapia tá tudo, né, em dia, mas já houve momentos onde eu precisei também buscar ajuda profissional, que eu tive que tomar medicação, né? Não precisa estar só num contexto extremamente desfavorável como esse o da pandemia para a gente entrar em sofrimento, não, né? Que sim, que a gente sente, né? Que dói na gente, que às vezes o sofrimento do nosso paciente dói na gente também, né? Não só porque, lógico que tem situações onde a gente tem que lembrar que a gente vai falar sobre a nossa vida pessoal. Se for para ajudar o nosso cliente, sim. Se não tem utilidade para o nosso cliente, não faz sentido, né? Você não vai no psicólogo para ficar sabendo da vida pessoal dele, a não ser que aquilo que ele vai te falar contribui para que você sinta que de repente, né, você não é único, ou que você não é uma pessoa fora do padrão, né? Vamos dizer assim, né? Então, se tem algo a contribuir, o que a gente vai falar sobre a nossa vida pessoal, a gente pode usar sim a favor do nosso cliente, do nosso paciente, mas não fora isso, né? Então, por isso também que às vezes a gente prefere, algumas pessoas até restringem um pouco a vida, né? E aí, queria lembrar que foi uma coisa que perguntaram pra gente, né, Janice, se a gente conversa com os nossos pacientes quando eles chegam, né? E, por exemplo, eu tenho uma postura, né, que eu acho que é um pouco parecida com a da Janice, de que se a pessoa vem falar comigo, eu vou falar normalmente, né? Mas a gente vai deixar aquele paciente, aquele cliente à vontade. Se ele quer dizer, né, quem somos nós, às vezes a gente passa, dá um oizinho assim. Se a pessoa responder, ótimo. Se ela não responder, tudo bem também, né? A gente respeita isso, porque não é todo mundo que às vezes quer falar sobre isso, quer falar que está fazendo terapia, apesar de falar que faz terapia, gente, é maravilhoso. Quem faz terapia tem que saber que fazer terapia é bom demais, então não tem nada de vergonhoso e de feio nisso, né? Mas a gente respeita os limites do paciente, né? E também respeita os nossos limites, né, gente? Tem coisa que a gente não quer, às vezes, falar para o paciente, mas não é porque a gente tem medo, ou porque a gente acha feio, etc. Mas é porque todo mundo tem os seus limites, né? Tem as limitações, às vezes tem certos detalhes que a gente não se sente à vontade para falar, nem para nossa família, nem para os nossos amigos, né? E nem pra gente, às vezes, Outra... né? Exato, né? Que dirá, às vezes, falar para uma outra pessoa que é nosso ambiente de trabalho, né? Então, a gente lembra essa limitação também, né? Mas... A gente respeita o limite do outro e o nosso também. E às vezes o paciente vai ter curiosidade, isso vai poder ser compartilhado. A gente tem as redes sociais, lembrando que as redes sociais a gente coloca aquilo que a gente deixa que as pessoas saibam e vejam. Hoje já é muito difícil a gente restringir uma informação que vai para a rede social. Uhum. Então, ali também a gente se coloca.
Mas se fizer sentido, e se fizer sentido para o paciente ou para a intervenção, para o grupo que a gente estiver atuando, é no sentido da gente também não ser o exemplo, porque isso é pesado, né? Ser exemplo. A gente pode até ser uma referência em alguns pontos, mas se não fica muito aquela coisa que a gente falou lá no início, de um ideal de perfeição, que não existe. Mas assim, então eu vou me consultar com uma psicóloga que ela tem ansiedade. Você não vai achar profissional que seja perfeito, porque isso não existe. Agora, um profissional ético, cuidadoso, humano, que tem uma escuta legal, isso que é muito importante. Então, como que eu escolho psicólogo? Você tem que se sentir à vontade e como uma pessoa habilitada a acolher as suas questões. Recebi aqui da minha equipe técnica, que está acabando já o nosso tempo, mas tem a pergunta do Rodrigo. Leia aí, Pamela, a pergunta do Rodrigo. Pergunta do Rodrigo tá nos comentários? Nos comentários, que aqui tem aí, eu posso ler aqui. Rodrigo. Boa noite, pessoas do bem. Boa noite. Qual o procedimento quando o psicólogo descobre algo sobre um abuso, tipo um estupro? Chama a polícia? Então, depende da idade da pessoa, né? A gente sempre vai procurar a gente vai procurar as autoridades, dependendo da idade da pessoa e dependendo do desejo dessa pessoa. Quando é uma pessoa maior de idade, nós vamos orientar essa pessoa, né, sobre o que ela vivenciou e etc. Se é da vontade dela, né, fazer uma denúncia e etc., porque a gente entende que uma pessoa maior de idade, ela vai fazer de acordo com o desejo dela, tá? E não a rede de apoio, porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar do acontecido, ela não tem, às vezes, alguém que possa acompanhá-la, ou ter um suporte jurídico. Então, o psicólogo, ele serve também como essa rede de apoio. Agora, se a gente vê uma situação, por exemplo, de um menor de idade, né, uma criança, uma adolescente, a gente tem que procurar, sim, pode ser que a gente tenha que fazer uma denúncia às autoridades. Né? Sim. Então, depende muito do caso e também da rede de apoio que aquela pessoa está inserida. E às vezes, inclusive, de quem que a gente desconfia, por exemplo, até que seja o abusador, né? Porque, por exemplo, se eu desconfio que seja alguém da família daquela pessoa, dependendo, eu não vou poder falar para a família daquela pessoa que ela está sofrendo um abuso, porque às vezes a pessoa já sabe, né? Se pode ser, inclusive, ela que esteja cometendo esse abuso. Então, dependendo, sim, a gente precisa buscar as autoridades, né? A gente vai, né? E isso tudo de uma maneira muito cuidadosa, tá, gente? A gente não sai acusando a pessoa, não, até porque nós estamos lidando com informações que são muito sensíveis, né? Não só sensíveis no sentido de dolorosas, como sensíveis no sentido de a gente entender melhor o que está acontecendo ali. Porque, às vezes, né, não fica tão claro para a gente o que está acontecendo, né? Então, a gente começa a investigar, mas a gente investiga com né, com esse cuidado, com essa cautela, para a gente não sair acusando pessoas, né? E uma coisa que eu sempre indico busque o suporte do conselho também. Nós temos um conselho com a nossa classe, pessoas que têm experiências variadas, psicólogos. Então, tudo é feito de forma o mais cuidadosa possível. Isso. Estamos chegando no final, 5 minutos para acabar. Queria agradecer, Pamela, por estar comigo nesse projeto que nós pensamos juntas, idealizamos juntas e vamos vivenciá-lo juntas. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente, que me mandou mensagem hoje no Dia do Psicólogo, em especial a minha família, que é o meu grande suporte, sempre me encorajando e dizendo, olha, dá certo, vai atrás do que você confia e do mundo que você quer criar também. Exatamente. Queria também agradecer todo mundo que esteve aí, também a minha família. De nada, Rodrigo, espero que a gente tenha respondido aí sua pergunta legal. Peço desculpas por não ter visto, ainda bem que a nossa assessora é muito, né, eficiente e conseguiu ver aí pra gente, né? Queria
inclusive, de repente fechar, vou roubar, tá? Aqui uma informação, gente, que foi o pai da Janice que trouxe pra gente, né? Que ele sempre falava uma frase que ele deu uma plaquinha para ela. Eu vou me emocionar, gente, desculpa. É que tudo passa, né? E que a gente está aqui nesse projeto Reviva-se para realmente, né, tentar de alguma forma reavivar, né, esses afetos maravilhosos que estão dentro da gente e que isso tudo vai passar também e que vai ficar tudo bem, né, que todos nós vamos ficar bem. Então, que a gente queria dar um abraço muito apertado em todas as pessoas, né? Eu principalmente queria dar um abraço muito apertado na Nice, gente, né? Um amor sem fim, né? Obrigada, amiga, por você parceria sempre comigo, né? E com certeza pode contar comigo. Então, gente, psicólogo, tá vendo? Ó, chora sim, se emociona. sim, né? Ainda mais eu que sou uma chorona de marca maior, tá? Então não se assustem, né? De vez em quando vocês vão me ver chorar mesmo. Eu tenho, inclusive, no Facebook, várias fotos de coisa de psicologia que eu tô sempre chorando, tá, gente? Eu sou uma chorona. Obrigada, obrigada pela sua emoção, que fala da minha. Acho que hoje eu trabalhei tanto para. Já chorei tanto hoje, né? E desse dia comemorado com meu pai, minha mãe. Então, sintam todos essa emoção que atravessa. Eu acho que quando a gente segura um na mão do outro, as coisas ficam mais fáceis de serem vivenciadas. Amo você e agradeço a todo mundo que confia no nosso trabalho. E convido a todos para setembro, ainda não temos a data, mas vai ser provavelmente na última semana de setembro. Isso aí. Um beijo enorme, gente. A gente se vê e até mais. Até. Vamos continuar aqui. Eu já